As edificações estão sendo construídas cada vez mais altas, porque os espaços nos grandes centros estão cada vez menores. E todos os dias ouvimos e vemos flagrantes de desrespeito às normas de segurança em serviço realizado em altura. Essas situações colocam em risco a saúde dos trabalhadores e pessoas que estejam circulando nas proximidades, provocando desde uma simples escoriação a lesão grave, incapacitação e até a morte. A NR35 estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo planejamento, organização e a execução. Com o objetivo de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. É considerado como trabalho em altura toda a atividade executada acima de 2 metros do nível inferior onde haja risco de queda, como edificações, andaimes, plataformas, escadas, etc. Outro detalhe importante é quanto à definição de trabalho em altura, pois é comum lembrarmos apenas de trabalhos acima do nível do solo. Porém, trabalhos abaixo do nível do solo também devem ser considerados como trabalho em altura, podendo ser chamados de trabalhos verticais, ao invés de trabalhos em altura, como serviços em escavações, poços, silos, etc. As áreas que oferecem mais riscos de queda são telhados, fachadas, escadas móveis, andaimes, áreas confinadas, beirais, ancoragens críticas, etc. É importante lembrar que a realização do trabalho em altura, o trabalhador deve possuir o atestado de saúde ocupacional, AASO, constando um exame de encefalograma informando que o trabalhador está apto para executar a atividade, cuja validade de 6 meses, devendo constar no crachá do trabalhador. O trabalhador deverá possuir idade entre 21 e 45 anos e biotipo adequado, ser especializado no trabalho em que for executar, bem como estar familiarizado com os equipamentos inerentes ao serviço. Cabe ao empregador garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas, assegurar a implementação da análise de risco e a emissão de permissão de trabalho, desenvolver procedimentos operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, assegurar a realização da avaliação prévia das condições de trabalho em altura. No local de trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares e segurança aplicáveis. Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas, garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle. Garantir que todo trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas. Assegurar a suspensão de trabalhos em altura quando verificar a situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura. Assegurar que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão. Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nesta norma. Cabe aos trabalhadores cumprir as disposições legais e regulamentares sobre os trabalhos em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador. Colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nessa norma. Interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que constatar evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde, ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato ao seu superior. Zelar pela segurança e saúde de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. Trabalhador capacitado para trabalho em altura é aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico e prático, com carga horária mínima de 8 horas, com a grade curricular envolvendo norma e regulamento de trabalho em altura, análise de risco, condições expeditivas, equipamentos de proteção individual e condutas em situação de emergência. O empregador deve disponibilizar equipe para respostas em casos de emergência para trabalho em altura. Deve ser assegurado que a equipe possua os recursos necessários para executar o resgate, prestar os primeiros socorros
e possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar. Antes de realizar a atividade, é necessário que o funcionário realize uma avaliação médica. É necessário treinar o funcionário para que saiba utilizar os EPIs. Deve ser planejado como o trabalhador irá acessar o local que irá trabalhar, contemplando principalmente escadas e andaimes, projetados para aguentar o peso do trabalhador, e outras cargas envolvidas na operação, ancoragem e fixação dos mesmos, estrutura para afixar o cinto de segurança que seja independente da estrutura do trabalho. Deve ser avaliado o entorno e, se necessário, isolar a área abaixo e realizar o isolamento da rede elétrica. Essas atividades de trabalho em altura seguirem essas recomendações, o acidente de trabalho em altura poderá ser evitado. Boa parte dos acidentes ocorridos em trabalho em altura podem ser evitados. O maior inimigo do ser humano é o excesso de confiança. Perder o medo nos leva a arriscar mais. O medo nos faz ter mais cautela em certos momentos. O medo pode se tornar um grande aliado. Pense nisso.